Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos todos e todas. Bom, eu vou começar como prometido, então vamos falar hoje em uma de nossas aulas de reforço em Psicologia da Arte, de arte em quadrinhos, as histórias em quadrinhos. Para abordar o tema das histórias em quadrinhos, eu não vou me deter em dados específicos como data de nascimento dessa arte, que serve de imagem para contar uma história, para criar uma narrativa, mas acho importante comentar para vocês que o comic, o quadrinho, o historieta moderno, ele nasce em 1895, em Nova York. Ele nasce como uma tirinha chamada The Yellow Kid, ou seja, um menino amarelo, que foi publicada num jornal, o jornal New York World, e desenhada por Richard Alcott, que tinha como tema a crítica social, uma crítica também feita a partir da crítica satírica. Claro que antes do século XIX, dessa data, em muitos lugares e culturas, os desenhos criados para contar histórias, desenhos sequenciais, existiram e foram feitos em distintos suportes, como pedras, murais, papel, tecido, etc. Na nossa região ocidental do mundo, por exemplo, povos indígenas, eles fazem petroglifos ou petróglifos, como você fala em português, ou seja, gravuras rupestres para contar seus mitos de origem. Ou, por exemplo, também contar situações da cotidianidade, utilizando figuras mais fáceis de compreender para nós, ou às vezes não, mas no caso é uma expressão imagética sequencial também. Um exemplo aqui no Brasil é a Pedra do Ingá, que fica na Paraíba, que tem mais de 50 metros de comprimento e que atualmente, desde 1944, ela é tombada como monumento nacional. Então, esse é um exemplo de figuras sequenciais. No Japão, vocês sabem disso melhor do que eu, mas não custa lembrar de qualquer jeito, né? Vamos colocar só um trechinho. Está o mangá, que é uma história desenhada sequencial. De fato, o mangá no Japão, essa palavra, ela se refere a qualquer história em quadrinho, não necessariamente, especificamente japonesa. Já que no Ocidente, a gente chama de mangá a história sequencial em quadrinhos, especificamente japonesa. E entre as décadas de 1920 e 1930, o mangá moderno passa a ser uma mídia popular entre os públicos. E Osamu Tezuka passa a ser o deus do mangá na década de 1950, com criações como Tetsuwan Atomu, ou seja, Astro Boy, que Astro Boy como mangá, ele é de 1952 e ele chega como anime posteriormente, na década dos 60, nos Estados Unidos. E passa a ser considerado o primeiro anime, mas realmente ele não é o primeiro anime. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo textos que podem ser de utilidade para vocês, se vocês quiserem aprofundar no mangá, que tem dados mais específicos de datas e de outras de outras questões importantes em relação aos primeiros animes e os primeiros mangás. Mas no caso, é interessante notar que na década do 1920, os quadrinhos japoneses eram feitos em tirinhas que tinham poucos espaços nos jornais locais e também tinha poucos espaços em revistas. Aí, então, eram abordados também
temas infantis, não apenas temas para adultos ou de crítica social, enfim, mas interessante porque revistas que não eram para mangá, eles abriam um espaço, mesmo que curto, mas abriam um espaço para a possibilidade de publicação do mangá. Então, já no Ocidente, passando já para a nossa região, a historieta, comic, história em quadrinho, eu vou contar isso a partir de uma história minha de quando eu era criança. Meu pai, ele era jornalista e fotógrafo, e quando eu era criança, ele trabalhava num jornal em Caracas, Venezuela. E esse jornal, que se chama, ainda existe, El Nacional, esse jornal, nos domingos, ele tinha um suplemento, e nesse suplemento, que falava de outras coisas, culturais, enfim, no final do suplemento, na última página, eles colocavam uma tirinha com várias vinhetas de um comic que se chama El Fantasma. E eu me lembro que meu pai, ele comprava esse jornal todo domingo e ele dava para mim esse suplemento para eu ler essa história em quadrinho, essa tirinha. E era continuada. Então, a parte mais importante assim, do tema, da história, a gente tinha que esperar uma semana para ver o que ia acontecer. E assim ia, por muitos dias, meses, e a gente ia entrando nessa história maravilhosa a partir da história em quadrinho. E essa é uma lembrança que eu tenho muito legal, porque eu aprendi como criança a ter esse tempo de espera, essa paciência, para ver o que ia acontecer. Era como outra telenovela, mas não na TV, que estava acontecendo em um jornal. E eu tinha também essa possibilidade de ler a imagem e também ler o texto que estava aí. Então, era um aprendizado muito legal que meu pai, ele fazia, entregando essa história para mim, para eu ler sempre que podia. E assim, esse jornal depois mudava a história em quadrinho, mas eu lembro especificamente do Fantasma, que era muito legal essa história dele. Então, a segunda metade do século XX teve uma mudança na alfabetização, ou seja, da maneira como as pessoas liam as coisas, os objetos de seu entorno. Então, essa profusão de imagens, ela foi crescendo até o ponto de mostrar cada dia menos letras em algumas coisas que se mostravam na vida cotidiana. E essa alfabetização a partir da imagem, eu coloco entre aspas, porque vocês sabem que alfabeto vem de alfa e beta, né? Mas eu coloco isso entre aspas, mas é para saber que é um modo de leitura. E vemos então dentro dessas imagens que vão começar a mostrar menos letras e mais figura, as sinais de trânsito, os ícones que são rapidamente reconhecidos até o nível intercultural, internacional, e a imagem, em ocasiões, ela chega a substituir a palavra escrita. Então é criada uma espécie de alfabeto visual, onde a história em quadrinhos, ou seja, o comic, se localiza no centro daquele fenômeno. Porque acontece que um texto, um livro, supõe um processo de leitura que converte a palavra em imagem. E na história em quadrinho, o processo de leitura vai além da própria palavra. A imagem, ela é uma linguagem e muitas vezes podemos pensar na sua relação com a iconografia e a pictografia da escritura chinesa, a escritura japonesa, por exemplo. Então, para abordar a concepção da história em quadrinhos, em primeiro lugar, é interessante que a gente pense que ela precisa de contar uma história, porque quando a gente tem uma imagem, um desenho só, não é uma história em quadrinho. Para que ela seja uma história em quadrinho, ela tem que ter uma narrativa. Deve ter algo que contar.
E a história é uma narração que fazemos sobre acontecimentos, mas que requer de uma lógica. Ou seja, a gente não pode contar qualquer coisa assim como for. Devemos ter cuidado com a forma como vamos contar essa história quando vamos criar um comic, uma história em quadrinho. Então temos, por exemplo, uma introdução, temos um cenário, depois temos um problema, uma situação. Depois vamos desenvolver essa situação, chegamos a um clímax, que é a emoção máxima, no máximo, a coisa mais interessante assim, porque é onde encontramos respostas, soluções, e por último, descemos para o fim. Aquela história em quadrinhos del fantasma que eu falava para vocês, ela, quando estava nesse clímax, continuará. Aí a gente, o público, o leitor, ele fica amarrado naquela, por curiosidade, o que irá acontecer? Que é algo que se repete também em seriados de telenovelas, por exemplo. Então, a história, ela transmite informações, dados que achamos interessantes para nós, como criadores, mas também esses dados devem ser de interesse para o público que está lendo essa historieta, esse comic, essa história em quadrinhos. Então, existem várias maneiras de contar histórias, e nos quadrinhos vemos que há uma combinação imagem-texto, mas sempre a imagem é a protagonista, ou seja, o veículo comunicativo mais importante. Aquelas tirinhas que estavam nos jornais, que falamos antes, elas deram origem aos quadrinhos maiores. Então, eram tirinhas de 3 ou 4 vinhetas que eram publicadas em uma página só e em um espaço bem restrito. O que fazia, como trazia, não sei, como consequência, que a pessoa que criava esse quadrinho devia inventar uma maneira de contar sua história mais reduzidamente, mas também clara, para que o público pudesse entender o que ele queria expressar, o que ele queria contar. Com o passar do tempo, os espaços dos jornais, eles começam a ser maiores e até são criados os chamados comic books ou revistas ilustradas, que tinham um tamanho mais ou menos, assim, elas eram grandonas, eram assim 17 por 25 centímetros mais ou menos, geralmente em vertical, mas também existiam horizontais, apaisadas. Mas a gente vai retomar esse tema das revistas ilustradas, comic book, depois. Voltando para a imagem nos quadrinhos, neles, essas imagens, elas são, vamos dizer assim, que impressionistas. Ou seja, elas eram bem simples para facilitar a compreensão do público leitor. Então, aqui entra um elemento importante, que é como fazer para que essa tal simplicidade não seja chata ou pouco interessante para contar essa história. Como fazer? E aqui entram os estereótipos. E a gente pode lembrar aí de Jung com os arquétipos que vimos em nossas aulas. O estereótipo é uma imagem aceita comumente por grupos sociais até de distintas culturas, e nela se repetem gestos, formas estéticas dos corpos, vestimentas, trabalhos, etc. Isto, claro, ele traz consigo aspectos negativos, como a discriminação social pela cor da pele, segregacionismo, porque coloca em uma caixa, vamos dizer assim, dentro de uma caixa, igual o que permanece aí um determinado grupo. Metem em uma caixa um determinado grupo, como que se todos são exatamente iguais, não por horizontais, mas porque são iguais, parecidos, assim.
Mas, por outro lado, como uma parte, vamos dizer, positiva, é que essa imagem como tal, como desenho, sem entrar já em temas ontológicos, né, facilita a compreensão rápida de quem é esse personagem que está entrando aí nessa cena por primeira vez, que não temos maior referência. Um exemplo bem claro é o caçador. E aqui também a gente pode pensar na animation, os desenhos animados, né? Que geralmente esses desenhos animados, como acontece com o anime, ele sai do mangá, e geralmente esos desenhos animados, eles saem de uma história em quadrinhos. E esse caçador, aqui a gente pode pensar, lembrar em Panofsky e os elementos iconográficos, esse caçador que chega com um chapéu determinado, um chapéu que usam os caçadores, uma arma de caceria e sua roupa, e que denota que alguém que está no mato, não passeando, alguém que está no mato para caçar algum animal. Está também o trabalhador com martelo, por exemplo, o policial, o estereótipo do ladrão, o estereótipo do atleta, do cientista, o estereótipo do médico, que é assim, nossa, o estereótipo mesmo. A mãe, a piriguete. Então, estamos frente a imagens que são estandarizadas e que a gente vai pensar mais contemporaneamente. Em outro contexto, podemos ver a apresentação do herói norte-americano e o herói do mangá, ou a apresentação de animais com características humanas, por exemplo, para representar esses estereótipos mais diretamente. Então, obviamente, também está o exagero com a presença de caricatura, que é um pouco aquele arquétipo junguiano, lembram? Aquele bobo da corte, que em alguns casos é aquele que aparece, aquele bobo da corte, que ele parece que é uma pessoa, é aquele tonto, aquele bobo do século do ouro espanhol, mas que realmente ele é um cara que fala as verdades diante de qualquer um. Mas tem aquela máscara e ele acaba dizendo a coisa como são. A arte de usar a ferramenta do arquétipo na narração, nos quadrinhos, requer uma certa cumplicidade com o público, porque ele tem que reconhecer essa imagem, ou seja, é algo cultural. Porque o estereótipo, se bem é algo mais ou menos universal, pode ter variações culturais. Então, quando a gente vai desenhar uma história em quadrinhos, utilizando arquétipos também pode, né? Mas no caso do estereótipos, devemos estar atentos na hora de incluir esses estereótipos em nossos quadrinhos, porque a gente pode cair, mesmo sem querer, em discriminações. Pode ofender alguém. Então, estão esses estándares estéticos de beleza, de maldade, de safadeza, inocência, força, inteligência. E dentro de toda essa gama que é imensa e fascinante dos quadrinhos, estão os símbolos e os sinais. Porque eles, e lembrem de Panofsky de novo, com os elementos acessórios que nos ajudam a reconhecer mais facilmente santas e santos. Esses objetos, eles são importantes na história em quadrinhos porque ajudam tanto a reconhecer características da personalidade dessa personagem, como suas intenções. Então, onde está colocada uma faca, por exemplo, ele fala qual é a intencionalidade desse personagem, o que ele vai fazer. Se a faca está no cinto, se a faca está escondida embaixo de uma manga, se a faca está na mão, normal, se a faca está nos dentes, o tipo de chapéu que o cara utiliza, se esse chapéu está na mão dele. Lembrem de Vygotsky. Onde está
Por exemplo, os óculos que alguém leva, os óculos estão na frente da vista, colocado nos olhos da pessoa, ou se os óculos estão no bolso, se os óculos estão no cinto, se os óculos estão na testa da pessoa. E é interessante também essas sinais e esses símbolos quando na história em quadrinho o criador quer expressar algo rapidamente, que é aquele famosa lâmpada brilhando. Plum, teve uma ideia maravilhosa. Então a história em quadrinhos, ela pode servir para contar muitas histórias também. Uma história, por exemplo, educativa, social, cultural, autobiográfica, reflexiva, literária. E ela vai utilizar esses símbolos, essas sinais, esses estereótipos para trazer, vamos dizer assim, uma facilidade para a compreensão dessa história que se tem que contar rapidamente. Sem muita coisa, porque não é cinema. É algo que está em um papel com o leitor, eles sozinhos aí. Então, que eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo, o link, eu fiz uma atividade com outra turma minha de arte e sociedade, e aí eu propus uma atividade a partir do conto de Augusto Monterroso, que morreu, mas suas ideias seguem vivas, portanto, eu falo em presente, que ele é um criador maravilhoso do conto curto. E fizemos isso a partir de contar, fazer uma atividade a partir do conto Mr. Taylor, e eu pedi para a turma desenhar uma história em quadrinhos, o que eles interpretavam da mensagem final desse conto. E eu tive uma coisa maravilhosa dessa turma, ótima, que vou compartilhar com vocês também aqui, à medida que eu vou falando, para vocês verem um pouco como foram essas interpretações. E voltando para essa função dessa história em quadrinhos, também ela leva a contar, a gente tem que pensar, quando a gente vai contar uma história em quadrinho, para quem vamos contar essa história? Porque eu lembro, em um momento determinado, também quando criança, que um tio meu, ele colecionava comic books, essas revistas ilustradas para adultos, que tinham um tema bem para adultos, assim, erótico, com histórias de detetives, toda uma trama super complicada, com erotismo, e era uma coisa totalmente para adultos, né? Então a gente tem que estar aí bem atento e levar em conta para quem qual vai ser meu público, ver o perfil desse público, porque disso depende o que vamos contar, mas como vamos a contar isso também. Será que esse público vai entender o que eu quero contar aí? Como eu estou contando? Porque lembrem que é algo que é interessante na história em quadrinho, que é a cumplicidade. A cumplicidade leitor, criador, leitor. Mesmo que a história em quadrinhos ele não tenha som, não tenha música, não tenha mobilidade como o anime, como essa animação, ela cria um diálogo com o leitor. E esse diálogo ele deve ser claro, ele deve ser incluso para, como eu falei antes, para não ofender a esse leitor, ou para que esse leitor não fique confuso. E obviamente, ele queira continuar lendo essa história. Então, a gente deve expressar o conteúdo, entender esse conteúdo é uma regra básica de comunicação. Conteúdo, entendimento.
E o comic, para imprimir essa emoção, deve ter um efeito surpresa. Deve ter uma imagem atrativa. E é muito importante contemporaneamente a cor. Até porque a cor se torna um elemento de reforçamento da personalidade que está na estética das personagens. E o leitor deve ter interesse na compreensão pela história narrada, mas também é super importante que esse público sinta atração pelo quadrinho. E são importantes, então, as expressões, os textos, sobretudo, nos diálogos, devem ser curtos, mas também eles devem ser explicativos, ou seja, que não seja uma coisa curta que ninguém entendeu. Um texto curto, mas contundente, preciso. Porque, vamos lembrar de novo, o comic não é cinema. Então, os diálogos, quando a história em quadrinhos tem diálogos, lembrem que eles são encerrados em umas formas, eu não sei como se chamam essas formas em português, mas lembrem que eles são encerrados em umas formas, e dentro dessas formas deve caber o texto, ele deve caber aí. Então, e essas formas, elas não devem tirar o protagonismo e o espaço também onde está a imagem. E dentro de tudo isso, quando vamos criar nosso roteiro, nosso storyboard, para nosso quadrinho, não devemos esquecer que o leitor, ele tem suas próprias experiências, sua própria bagagem cultural. Lembrem do que a gente viu de Vygotsky e de Jung. O contexto social, as pessoas que formam parte, as pessoas, animais, plantas, lugares que formam parte da vida do leitor, no caso. Suas vivências sociais, incluso contemporaneamente, estão familiarizadas estas pessoas com tecnologias, com mídias, com redes, e isso marca o ritmo da vida e o ritmo de leitura e necessidade de tempos diferentes no quadrinho. Então vejam que interessante. No cinema, o público está frente à tela e não pode interactuar com a história. O público não pode mudar a história. O máximo que o público pode fazer, se não gosta, é sair da sala. Mas a projeção do filme vai continuar igual. No teatro, o público está frente aí, vivo aí, frente aos personagens e pode sabotear a história que está sendo contada aí. Pode sabotear, pode intervir. Mesmo que não esteja dentro do roteiro, mas o público pode estar aí, ao vivo. No texto literário, o público vai transformar a imagem, ele vai transformar a palavra em imagem para poder ir entendendo essa história contada pelo autor mais facilmente. Mas a história continua também. Claro, o leitor pode dar um jeito aí. No comic, numa história em quadrinho, o público participa na organização do texto e das imagens presentes na história. Porque ele vai agregando o som, vai agregando uma música, vai agregando a mobilidade que o quadrinho geralmente não, originalmente ele não tem. Ele vai agregar isso a essa história. Na história em quadrinhos, o leitor tem a possibilidade, e vamos tomar aqui palavras de Julio Cortázar, o escritor argentino, de convertir o leitor que Julio Cortázar chama de o leitor hembra, o leitor fêmea, em um leitor macho, ou seja, aquele de passar de um leitor passivo. Eu vou colocar também um link aqui explicando, onde ele explica um pouco isso está em Rayuela, como é a tradução em português. A tradução é O Jogo da Amarelinha, o livro maravilhoso de Cortázar. Ele está aí, ele explica isso, mas ele explica também em outros momentos, ou seja, no Jogo da Amarelinha, ele que vai fazer, ele vai dizer que o leitor
Ele pode ler esse texto como o texto está, mas também pode ler o texto como ele indica, nos números, uma lista que ele coloca aí, ou o leitor também pode ler o texto como ele quiser. Então, a história em quadrinhos, ela pode ser lida pelo público como esse público quiser. Pode passar as páginas, pode começar pela primeira página, pular, começar pelo meio, pelo final, ler o final antecipadamente, se é uma revista ilustrada, não? Ou um comic book. E isto, no caso desse comic book especificamente, que não já naqueles quadrinhos no jornal que eu estava falando quando contei minha história quando criança, mas porque a gente tem que esperar a outra entrega, mas no comic book ou essa revista ilustrada, o leitor pode fazer isso, pode intervir também em essa história. Então, é bem interessante esse relacionamento criado entre o criador da história em quadrinhos, a história em quadrinho em si, e o público leitor. Vai criando uma transformação e uma retroalimentação maravilhosa. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, cada país ocidental, sobretudo, no caso, nosso caso, vamos falar ocidental, nosso caso, gera uma interessante relação com a revista ilustrada, porque eles querem, essas revistas vão trazer temas nacionais e vão ressaltar a figura do herói nacional de cada país. E isso teve uma aceitação, muito grande no público, que até hoje ela é algo que vai repercutir nas revistas ilustradas, nos comic books posteriores. Aqui no Brasil, que eu gosto demais, está como revista ilustrada sequencial, que perdura contemporaneamente, está a Turma de Mônica, por exemplo. A Turma da Mônica é uma maravilha e é esse exemplo de algo bem nacional. E cada país, então, obviamente, com suas experiências políticas, sociais, culturais, vai ter uma revista de história em quadrinhos que vai ser parte de sua nacionalidade. E eu lembro que quando eu fui para Cuba, a primeira vez que eu fui para Cuba, eu fui para uma feira que era uma exposição de livros e venda de livros na rua, assim, muito legal. E aí eu vi por primeira vez, porque eu não conhecia, um comic book, Elpidio Valdés. E depois eu comprei. Eu achei muito legal. Eu vi aí, perguntei, e depois pesquisei um pouco, que ele foi criado na década de 1970. E ele vai contar as aventuras de um guerrilheiro durante a Guerra de Independência Cubana. E isso que originalmente é uma história em quadrinhos, ele vai se tornar depois uma animação. E é muito, muito famosa na Cuba, e é essa história bem nacional, que também foi repetida em outros países do mundo, realmente, né? Em essas lembranças, por exemplo, de criança, porque meu pai ele era um apaixonado pelas histórias em quadrinhos, então eu me lembro que estava Asterix e Obelix, que são da França. Também lembro Villiquen, da Argentina. Eu lembro, mas eu depois fui começando a procurar essa, mais ou menos, que estava nas minhas lembranças de criança, mas extremamente interessante toda essa importância das histórias em quadrinhos, também para a conformação de nossas próprias histórias,
como diria Freud, para nossas autobiografias, como a gente viu também em nossas aulas, né? A partir da criação da arte. Para recapitular, então, em relação ao comic book ou revista ilustrada, então, a disposição vertical, que é a clássica, oferece maiores possibilidades para o desenhador possa desenvolver sua história. E talvez por essa proximidade com o formato de outras publicações, sabe, os livros, geralmente eles são verticais, a aceitação por parte do público ela é maior, sobretudo no Ocidente, em essas revistas verticais. Com esse formato grandão, ou também aquelas outras de um formato menor, que são também bem comuns, assim. Vocês têm eu lembrei agora, uma história em quadrinhos super famosa, Mafalda, extremamente famosa, de Quino, Argentina, todo mundo conhece. E eu lembro que eu também tinha, quando criança, infelizmente eu não tenho. Vocês sabem que quando a gente passa por vários processos migratórios, vai enchendo a cabeça de memórias, mas vai esvaziando nossas malas de objetos. Então, infelizmente, eu não tenho mais, mas eu tinha uma pequena coleção de comic books de Mafalda e eles eram em formato apaisado, horizontal, que também esse formato apaisado eram pequenos, eles não eram grandones, não, formato apaisado pequeno, que ele restringe um pouco a leitura e o desenvolvimento da imagem dos temas, incluso quando vamos utilizar outros suportes, já no papel a gente tem que estudar bem qual formato que a gente quer utilizar, mas depende também a diagramação da revista ou do pequeno livro, essa disposição horizontal ela também dá certo, porque muitas vezes essas histórias em quadrinhos elas são feitas, pensadas pelo criador horizontalmente. Por isso que no jornal ela se deu muito bem. Então, temos que ver isso também quando a gente vai criar. Que formato a gente quer utilizar, que suporte quer utilizar. Mesmo sendo um suporte que não seja papel. Um suporte eletrônico, um suporte de mídia, enfim. Então, para finalizar esta exposição, eu quero salientar vocês, se quiserem, claro, a se aventurar a criar histórias em quadrinhos em formatos ou suportes clássicos ou não, que é importante vocês estarem atentas e atentos de como vão colocar as sequências da história, quantas vinhetas vocês dedicariam para cada parágrafo do storyboard ou do texto que vão ilustrar como comic, porque às vezes o ideal é que o texto seja de vocês, mas às vezes vocês vão querer ilustrar um texto feito por outra pessoa, não ilustrar como ilustração, fazer uma história em quadrinhos a partir de uma história escrita por outra pessoa, né? Não ilustração do texto, isso é outra coisa. Então também vocês têm que pensar como gerar esse fio condutor, como vão desenhar a ação, os gestos de seus personagens, e além disso, claro, a estética e o traço pessoal de vocês, que vai diferenciar a criação de vocês de outros criadores. Então é importante vocês dar esse próprio traço que vocês têm em suas próprias criações. Esse é um diferencial importantíssimo. Então, com essa atividade que trabalharam esses alunos, que eu já falei para vocês, que eu vou colocar aqui no link, vou colocar aqui no link na descrição do vídeo, sobre o conto de Augusto Monterroso, que fizeram esses quadrinhos, vimos que muitos deles
colocaram esse quadrinho, a história sequencial. E outros decidiram colocar e fazer essa história em uma vinheta só. Isso também é possível. Você pode contar uma história em uma vinheta só que tem que ver muito bem como vai contar essa história. Lembrem sempre para que o público possa entender, compreender o que vocês estão contando aí nessa narração. Então, já para finalizar, isso é bem importante. Então, sem compromisso nenhum, eu quero então propor para vocês um exercício criativo, mas também parecido com esse que eu fiz com essa outra turma, mas dessa vez criando uma história em quadrinhos sobre o conto completo de Augusto Monterroso também, que eu vou ler a continuação para vocês. Aí depois, se vocês quiserem, mandam para mim no e-mail que eu vou colocar na descrição do vídeo essa história em quadrinho que vocês fizeram sobre sua interpretação desse conto de Augusto Monterroso. Que esse conto, ele se chama A Ovelha Negra. E eu vou ler a tradução livre que eu fiz, porque ele está originalmente em espanhol. Eu vou ler aqui para vocês. Em uma terra distante, muitos anos atrás, vivia uma ovelha negra. Ela foi abatida. Um século depois, o rebanho arrependido ergueu uma estátua equestre dela, que ficou linda no parque. Assim, a partir de então, sempre que uma ovelha negra aparecia, era rapidamente passada a espada para que futuras gerações de ovelhas comuns também pudessem praticar a escultura. Então, com esta leitura do conto A Ovelha Negra de Augusto Monterroso, e convidando você a fazer esse exercício e mandar para mim, agradeço muito a atenção e mando um abraço e um beijo enorme para cada um de vocês. E a gente se vê em outra próxima oportunidade. Beijo, tchau, tchau.